Nós que estamos aqui, eu convido você a abrir o texto da Palavra de Deus em João capítulo 10. Hoje nós vamos terminar a nossa série de parábolas. Nós temos falado nas parábolas de Jesus, seriam 4 encontros, hoje é o 4º. Nós vamos falar sobre parábolas. E hoje, uma parábola bem conhecida, e que nem sempre ela vem com o nome de parábola, mas é uma parábola. A parábola do pastor e das suas ovelhas. João 10, nós leremos do versículo 1 até o 16. João 10, 1 a 16. Vou ler na Nova Versão Internacional. Se você quiser, não, eu ia falar, se você quiser me acompanhar, acompanhe aqui, mas o que passa o slide não está ali não. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês vão me ouvindo aí. João 10, de 1 a 16. Eu asseguro a vocês que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus começa a contar uma história. Jesus começa a falar de um pastor cuidando das suas ovelhas. Ele ainda não disse que ele é esse pastor que cuida das ovelhas. Ele está contando uma história de um pastor que cuida das ovelhas, um pastor que chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Mas, como as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, então Jesus passa a falar de forma mais clara, o versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Agora Jesus está sendo mais claro. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Gente, nós vivemos num mundo onde nós prezamos muito pela nossa segurança, cada vez mais. Nós estamos hoje trocando privacidade por segurança, nós estamos trocando liberdade por segurança, por ter o conforto de saber que nós estamos seguros, de que nós estamos protegidos. Nós vivemos um Big Brother em todos os lados. Nós temos câmeras em casa, nós temos câmeras nas escolas, nós temos câmeras nas ruas. E nós queremos isso mesmo, nós precisamos disso, isso nos dá conforto. É bom saber que o que nós temos, que as nossas coisas estão protegidas. Tem muito bandido por aí. E não só a insegurança, né? Nós não tememos só a insegurança no sentido da violência, mas a insegurança virtual, a insegurança de dados nossos, de vídeos, de fotos serem vazadas na internet. A insegurança num relacionamento, de você não saber onde aquilo vai dar, se vai dar certo ou se não vai. A insegurança espiritual, tem pessoas que se afastaram da igreja
porque elas já se decepcionaram tanto e elas já foram em tantos lugares onde elas foram pisadas e elas foram esmagadas por um sistema que ela se sente agora insegura até de entrar num lugar como esse aqui. Tem pessoas que vão dar palpitação, taquicardia, só de entrar num lugar como esse aqui, porque foram tão afetadas e tão magoadas, tão feridas em certos ambientes, que elas se sentem inseguras. Mas nesse contexto aparece a figura de Jesus como pastor. E Jesus não é apenas o pastor que guia as ovelhas pelos vales, pelos pastos verdejantes. Ele não é só o pastor que orienta, que dá direcionamento, que caminha junto, que leva adiante. Ele é o pastor que protege, que cuida, que abraça, que abarca todas elas debaixo dos seus braços e da sua proteção. Esse é Jesus. E nós olhamos para esse texto, nas nossas Bíblias, o texto do bom pastor começa em João 10. Parece que é um assunto isolado. Do nada Jesus começa a dizer que ele é o bom pastor, mas não é assim. As nossas Bíblias, elas têm divisões de capítulos e versículos, mas a Bíblia não é originalmente assim. A Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, ela era um texto corrido, uma coleção de textos, e esses textos foram escritos de forma mais corrida, não era dividido entre capítulos e versículos. E quando nós olhamos para o contexto geral, essa história que nós acabamos de ler, essa parábola de Jesus falando do pastor e das suas ovelhas, é uma resposta à pergunta que havia sido feita no capítulo 9. Qual é o questionamento que está sendo feito no capítulo 9? Jesus curou um cego de nascença, e as pessoas começaram a se perguntar, nossa, será que esse é o rei de Israel? Ele é o Messias? E esse cego vai até as autoridades religiosas do seu tempo, até os teólogos, os religiosos do seu tempo, e eles questionam o cego, perguntando, quem te curou? Ah, um rapaz aí, ele fez barro e colocou nos meus olhos e pediu para que eu me lavasse e eu fiquei curado. Então as autoridades religiosas disseram, ele não pode ser de Deus, um cara que fez isso não pode ser de Deus, porque hoje é sábado. E ele fez barro no sábado. Sábado era o dia que os judeus deveriam se guardar, não podia fazer nada. Dependendo da distância que você caminhasse, você estaria quebrando o sábado. Você fazer algo de barro ali, manipular o barro com as suas mãos, era considerado trabalho. E Jesus fez um barro para curar aquele cego. Então as autoridades de Israel imediatamente disseram, ele não pode ser o Messias, ele não pode ser o Filho de Deus, o rei de Israel, porque jamais o Messias quebraria um mandamento, mesmo que fosse para ajudar alguém, não quebraria. E Jesus então passa a responder isso, dizendo que ele era o bom pastor. Por quê? Porque na mentalidade hebraica, naquela época, em todo o Antigo Testamento, a gente vê os governantes sendo colocados como pastores que devem tomar conta das suas ovelhas, que é o povo. Se eu pedir para você pensar num político agora, às vezes a palavra ladrão vem à sua mente, às vezes a palavra corrupção vem à sua mente, porque o político moderno, o governante moderno, ele é um cara que geralmente está engravatado atrás de uma mesa, um burocrata cheio de papéis para assinar, um cara que está ali lidando com as questões da cidade. Esse é o político, é a figura de um cara em um lugar, numa prefeitura, em um ambiente próprio para ele, onde ele fica atrás de uma mesa trabalhando. Mas na mentalidade bíblica, o governante, o político, era visto como um pastor. Se você ler Ezequiel 34, Deus está condenando os pastores de Israel que não estão cuidando bem das pessoas que são as ovelhas. Porque o político, o governante, era visto como um pastor que deveria tomar conta das ovelhas, do povo de Israel. Então Jesus usa essa imagem do pastor para dizer, eu sou o Messias sim, eu sou o bom pastor, eu sou o governante, o rei esperado por vocês, eu sou o bom pastor. E Jesus passa a lhes dizer sobre isso. E é claro que isso também se aplica a nós, porque nós somos vulneráveis, nós somos pessoas que vez ou outra nos sentimos
sozinhos e com medo, desprotegidos, no perigo. E a palavra de Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que consegue, que tem poder para governar, para te ajudar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, eu cuido de você. Isso nos acalenta, isso nos ajuda, isso nos consola. E com esse texto, quero falar sobre Jesus sendo o bom pastor. Jesus cuida de nós, e quero falar de 3 formas como Jesus cuida de nós. 3 maneiras, 3 aspectos do cuidado de Deus sobre nós. E o primeiro desses aspectos é o conhecimento. É o conhecimento. Jesus é o bom pastor. Isso significa o quê? Isso significa que ele conhece as suas ovelhas. Veja o versículo 3 que nós acabamos de ler. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Até hoje no Oriente Médio, os pastores que pernoitam, que ficam cuidando das ovelhas full time, lá o tempo todo, eles ficam com as ovelhas, eles chegam, mesmo quando o rebanho deles se mistura com outro rebanho em pastos diversos, os pastores chegam no meio das suas ovelhas e chamam as suas ovelhas pelo nome. E ele sabe dar nome às suas ovelhas porque ele já conviveu com elas o suficiente para entender a particularidade de cada uma. Então ele sabe que uma é mais medrosa, uma é mais valente, e ele vai dando nomes de acordo com as características que elas têm. O bom pastor é assim, e acontece até hoje. Mas se chega um estranho, mesmo que as ovelhas estejam dentro do aprisco, se chega um estranho chamando as ovelhas pelo nome, elas não vão ouvir, elas não vão obedecer ou vão até fugir. Porque por mais que o nome delas esteja sendo pronunciado, não é a voz do seu pastor. Então elas não ouvem. E o que nós estamos falando aqui é de Jesus como bom pastor. Jesus não me vê. Jesus não vê você de forma genérica. Jesus não nos olha como um bando de gente, como um rebanho inteiro. Jesus não nos olha de forma superficial, mas Ele nos vê na nossa particularidade, na sua singularidade. Jesus consegue ver, enxergar e perceber o que está dentro de você e o que te distingue da pessoa que está do seu lado. Eu gosto muito de estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Eu acho que é uma função que me gera muita gratidão, porque é bom ver Deus trabalhando através de momentos como esse. Quem já esteve aqui no meu lugar, quem já pôde pregar, anunciar o Evangelho a alguém ou a um grupo de pessoas, sabe que às vezes você prepara um texto, você estuda, você se prepara para vir aqui falar. Mas quando você fala, o Espírito Santo vai pegando cortes, para a gente usar uma linguagem mais moderna, o Espírito Santo vai pegando cortes da sua pregação, da sua mensagem, e vai entregando a cada pessoa, de acordo com o que a pessoa precisa. Porque eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje com o coração alegre, vibrante, gratas a Deus, felizes, se sentindo bem. Mas eu sei que também existem pessoas que estão com o coração apertado, moído, pessoas que estão clamando, chorando por dentro, que estão agonizando. E o Espírito Santo vai pegando a palavra de Deus e vai pegando a mensagem, vai entregando a cada um de acordo com a necessidade de cada um, porque Ele não te vê como um todo, como de forma geral, Ele te vê na sua singularidade. Ele sabe que você tem os seus medos, Ele sabe que você tem os seus traumas, as suas vivências, as suas histórias que te tornam uma pessoa que você é. Então não serve qualquer coisa para você, Ele vai entregar para você o alimento específico para você. Ele vai te consolar exatamente naquilo que você precisa, na dor que você está sentindo especificamente. Nós temos esse pastor que é Jesus, que conhece as suas ovelhas.
E se nós formos ser sinceros, gente, para o governo, para o Estado, nós somos um número, nós somos um CPF, nós somos um número de previdência social. Talvez para o seu empregador, você é um colaborador, você é um funcionário, muito dispensável, inclusive, que ele, se for necessário, tira você e coloca outro no seu lugar na mesma hora. Tem pessoas que até mesmo na família, elas se sentem como se fosse um peso, uma despesa. Elas não se sentem queridas. Mas para Jesus, você é a ovelhinha dele. Você é essa pessoa que ele conserva, que ele conhece e coloca debaixo dos seus braços. E ele te protege e cuida de você, e ama você, e ampara você, mesmo quando o mundo parece ter te abandonado. O Senhor Jesus é assim, porque às vezes nós nos sentimos abandonados, essa que é a verdade. Às vezes nós caminhamos, nós vamos andando pela vida, e a impressão que dá é que o rebanho já foi na frente, já está todo mundo lá na frente, mas você está engastalhado aqui atrás, a sua vida não andou, e você fica com a impressão de que algo está ruim, parece que o pastor te esqueceu, foi embora com o rebanho e você ficou para trás. Mas como nós cantamos aqui hoje, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o amor de Jesus lança fora o medo. Nesses momentos nós precisamos confiar que o nosso pastor conhece os nossos medos, os nossos temores, as nossas revoltas. Ele conhece, porque ele não nos trata como manada, ele nos trata como indivíduos e nos dá de acordo com o que necessitamos, com o que precisamos. O Senhor Jesus, além de ser o pastor que nos conhece, em segundo lugar, ele é o pastor que nos protege. O versículo 10, que é talvez o versículo mais conhecido desse trecho que lemos, o versículo 10 e o versículo 11, eles dizem assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham com abundância. E depois ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós somos acostumados a pensar esse versículo como o diabo vem para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas até dizem assim: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas não é isso que o verso está dizendo. O versículo está dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mais uma vez nós entramos na figura do pastor e das suas ovelhas, que o pastor não apenas guiava as suas ovelhas pelos caminhos, pelos atalhos, pelas formas mais seguras, mas ele protegia as suas ovelhas, protegia inclusive das feras, dos lobos que apareciam para atacar as ovelhas. Davi era um pastor, o rei Davi, e ele disse que já havia livrado as suas ovelhas de um leão e de uma ursa. Então era comum as ovelhas sofrerem ataques de animais selvagens, e o pastor deveria se colocar entre o perigo e as suas ovelhas. O pastor estava ali para inibir as ameaças e para, se porventura aparecesse um ladrão, um assaltante, o pastor deveria proteger as suas ovelhas. E Jesus está dizendo: eu protejo as minhas ovelhas, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas Jesus nos protege de quê? Quem é o ladrão? Quem são esses assaltantes que podem nos fazer mal? E mais uma vez nós voltamos ao contexto. Com quem Jesus estava discutindo no capítulo 9? As autoridades religiosas de Israel, os fariseus, os líderes religiosos, os grandes teólogos da época. Jesus estava discutindo com essas pessoas. E em resposta a essas pessoas, ele começa a dizer que ele é o bom pastor. E se você voltar comigo aí, nos versículos que eu vou lhes dizer, primeiro, versículo 1 do capítulo 10. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar,
é ladrão e assaltante. Jesus então já começou a falar do ladrão aqui. O ladrão é aquele que acessa as ovelhas por um caminho indevido. Ele não tem propriedade para estar com as ovelhas. Ele trata as ovelhas como se fossem suas, mas não são suas. Ele está entrando em contato com as ovelhas de um modo indevido. E ele está dizendo, o ladrão e o assaltante, eles não entram pela porta, eles entram por caminhos escusos para chegarem até as ovelhas. Depois o versículo 7 e o versículo 8. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mais uma vez, Jesus tocando no assunto de ladrões e assaltantes que vieram antes dele. E agora no versículo 10 ele diz, porque o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão que ele está falando no versículo 10 não é o diabo, mas os ladrões que ele já estava mencionando nos outros versículos anteriores. Quem são esses ladrões que roubam a paz? Quem são esses ladrões que matam a espiritualidade, que matam o desejo de estarem juntos, de estarem diante de Deus? Quem são esses ladrões que destroem vidas, que destroem sonhos, que destroem expectativas? São os falsos líderes religiosos. Pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem pastores, mas na verdade estão ali para roubar as suas ovelhas, para matar as suas ovelhas, para destruir as suas ovelhas. Eles vivem do lucro que as suas ovelhas lhes dão, é só para isso que eles estão ali. Não se importam com as ovelhas, são inconsequentes, eles querem roubar as ovelhas. E Jesus está dizendo que Ele é o protetor das suas ovelhas. E Ele não aceita que isso aconteça com as suas ovelhas. E o que nós vemos é que, num mundo cheio de preocupações, cheio de perigos como o que nós vivemos, cada vez nós olhamos e ficamos assombrados com as notícias daqui de Patos, que era para ser uma cidade pequena, pacata, mas as notícias, às vezes, de crimes, de coisas violentas que acontecem aqui nos assombram. Nós olhamos para a nossa vida e percebemos os medos internos que carregamos, medos emocionais, medos espirituais. Jesus se coloca como esse pastor para nos proteger. Jesus se coloca como esse pastor em quem você pode confiar. O próprio Deus, o próprio Jesus estabeleceu pastores, líderes de igrejas. Isso é de Deus. Deus estabeleceu pessoas que liderem comunidades. Mas, ainda que esses líderes sejam honestos, sejam sinceros e queiram o seu bem, ainda assim, ainda que eu nesse papel me coloque, ou tente ser para você alguém que se coloca à disposição para te ajudar, eu falharei em algum momento. Eu serei insuficiente para você em algum momento. Por melhor que seja a pessoa, por melhor que seja o líder, por melhor que seja o pastor, ele será insuficiente para você em algum momento. Pastor supremo que estará com você em todos os momentos, que te protegerá de todas as coisas, que te guiará em todas as questões, é só o pastor Jesus Cristo. Esse estará com você em todos os momentos, em todas as dificuldades, nas melhores fases e nas piores fases, nos medos, nas angústias e nas festas. É Ele quem estará com você. Só Ele te amará perfeitamente e te protegerá de forma perfeita. Mas, em último lugar, o nosso pastor que nos conhece e que nos protege, ele resolveu unir as suas ovelhas. É propósito desse pastor que nós andemos juntos. Ele quis assim, que as ovelhas andassem juntinhas. E ele, esse pastor, o pastor Jesus, ele é um cara que ele gosta demais de ovelha. E ele quer ter ovelha de todo tipo, de toda cor,
de todo tipo de textura de lã, Ele quer ter ovelha de todas as tonalidades, Ele quer ter pessoas de todas as origens, de todas as nacionalidades, de todas as formas e culturas. Ele chama essas ovelhas. Veja o versículo 16. O versículo 16 ele diz: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está falando aqui, imediatamente, o contexto dele, ele está dizendo aqui sobre o povo de Israel. Quando Jesus vem, ele vem sendo um judeu para judeus. O objetivo dele era trazer salvação aos judeus. Esse era o aprisco primordial. Então ele diz: eu tenho um aprisco aqui, mas eu quero trazer ovelhas de outro aprisco. Tenho outros apriscos para buscar ovelhas. Tem outros lugares de onde eu quero trazer ovelhas para mim. Essas outras ovelhas e esses outros lugares, Jesus estava se referindo a nós que não somos judeus. A pessoas que eram de outras nacionalidades, de outros povos, de outras culturas, outros costumes. Ele estava falando de nós. E ele disse que ele chamaria essas ovelhas e elas ouviriam a voz dele e viriam. Isso quer dizer para nós que nós estamos aqui porque o Senhor Jesus te chamou. Em algum momento você ouviu a voz desse pastor chamado Jesus Cristo. Às vezes essa voz ela veio pelo chamado de uma amiga, o convite de um conhecido, por uma postagem do Instagram que você viu e sentiu o chamado para vir até Jesus. Ou talvez você sentiu o chamado para ir até Jesus lendo a sua Bíblia em casa, estudando a palavra de Deus com a sua família. Você ouviu, você percebeu a voz desse pastor chamando você. Mas o fato é que esse pastor, Jesus Cristo, é da vontade dele reunir os apriscos e fazer um só rebanho e um só pastor. Isso significa que nós devemos sempre trabalhar pela inclusão. Nós devemos sempre trabalhar pelo restabelecimento das relações. Nós devemos sempre trabalhar para que a graça de Deus alcance pessoas e elas se sintam bem aqui junto com a gente. Que elas se sintam incluídas aqui junto com a gente. Não importam os problemas, não importam as dificuldades, não importa a história de vida que ela teve, não importa as diferenças de pensamento, não importa se votam no candidato A ou no candidato B, não importa as diferenças de pensamento, até mesmo nos aspectos religiosos, não importa. Jesus nos chama e nos convida, Ele nos coloca para sermos agentes de unidade, para sermos um só rebanho, diante de um só pastor, que é Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para apontar as nossas diferenças e as nossas divergências, nós estamos aqui para celebrar a nossa unidade, e a nossa unidade é que nós temos por pastor a Jesus Cristo. Então toda aquela que chegar aqui entre nós dizendo: eu ouvi a voz do pastor Jesus me chamando, eu ouvi a voz do pastor Jesus e ela me incomodou e eu estou aqui porque eu quero servir a Deus com vocês. A nossa palavra é: seja bem-vindo, seja bem-vinda à mesa da comunhão do Senhor, porque se você ouviu a voz do pastor, você se faz como um de nós, porque nós também ouvimos. Estamos aqui porque ouvimos a voz do bom pastor. Estamos aqui porque ouvimos a voz do Senhor Jesus. O bom pastor é aquele que nos conhece, é aquele que nos protege, é aquele que nos coloca em momentos como esse, momentos de união, em momentos de unidade. O Senhor Jesus cuida de nós assim. Mas tem algo que eu quero falar para você que é muito importante. Ele é o bom pastor, mas Ele quer que você seja também um bom pastor, uma boa pastora.
porque é da vontade de Deus que você seja pastor, que você seja pastora no seu ambiente de relacionamento, nas suas relações, no seu círculo de influências. Jesus quer que você seja uma influência pastoral ali. Talvez você diga: Vinícius, eu não consigo ser pastor assim não, ir aí para frente, falar e discursar, isso aí eu não consigo não. Mas há níveis de pastoreio, e Deus quer que você seja pastor de uma forma ou de outra, que você seja pastora de uma forma ou de outra. Quer, talvez, que você seja pastora das suas amigas. Quantas pessoas estão no meio de um círculo de amizade, onde ela olha para um, olha para outro, e parece que a vida daquelas pessoas estão descalibradas, estão meio perdidas, estão sem sentido? Talvez Deus esteja levantando você exatamente para ser uma luz ali no meio daquele círculo de amizade. Talvez Deus quer que você seja um pastor, uma pastora, no seu trabalho, para os seus empregados, para os seus funcionários, e que você seja um bom pastor, um pastor que os conheça, que cuide deles, que converse com eles e que pastoreie eles de verdade. Talvez Deus quer que você pastoreie melhor a sua família, os seus filhos. Você é pastor, pastora da sua casa. E nosso exemplo, que é Jesus, é o exemplo de um bom pastor. Que sejamos bons pastores, boas pastoras, porque Jesus é bom pastor. Como? Como que Jesus pastoreia as nossas vidas? Como é que Jesus vai cuidar de uma ovelhinha sua que está passando fome? É fazendo eu e você arrumar um prato de comida e dar para ela. Ele não vai materializar uma comida na frente da pessoa. Ele vai usar eu e você para sermos pastores para essa pessoa no momento de dificuldade. Como é que Deus vai pastorear uma pessoa que está angustiada, que está ferida na alma e que precisa de um ombro para chorar, que precisa de conversar? É fazendo eu e você sermos esse amparo e esse ombro à disposição da pessoa quando ela precisar. Deus cuida, o Senhor Jesus pastoreia através de nós. Óbvio, nós somos pastores limitados, falhos, mas ainda assim, apesar disso, Deus nos usa para cuidar das pessoas. Deus vai usar você para cuidar de alguém. E é isso que Ele quer para nós. Deus vai nos pastorear. Eu me sinto muito privilegiado, porque em vários momentos aqui da nossa comunidade, eu me senti pastoreado. Me senti pastoreado quando alguém me mandou uma mensagem dizendo: Vinícius, eu vi que você não estava bem. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ou eu compartilhei algo com alguém e a pessoa depois, se lembrando daquilo que eu compartilhei, me manda uma mensagem: você tinha me dito aquilo aquele dia, tá tudo ok? Você melhorou? Está melhor? Como andam as coisas? E nós precisamos fazer isso, a gente vai se pastoreando. O meu desejo, eu disse isso no início, quando nós começamos a fazer isso daqui, quando nós ainda nos reunimos nas casas. O meu desejo é que sejamos uma igreja de pastores e pastoras, onde nós tenhamos essa iniciativa de perceber o outro e se preocupar, e mandar uma mensagem, um áudio, um vídeo, um versículo dizendo que se preocupa. Isso muitas das vezes ajuda, e ajuda demais. Um abraço, um pedido de perdão, reconciliação, foi para isso que Jesus nos chamou. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer pessoas, pastores e pastoras, semelhantes a Ele, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus.